Meu nome é Jefinho. Minha história começa há 14 anos atrás, 14 anos e meio atrás, quando eu sofri um acidente numa empresa em Juiz de Fora. Eu vou começar a contar meu relato. E o ônibus avançou o sinal e eu vinha ficar paraplégico. Mas antes disso, o fato interessante é que 15 dias antes eu tinha aceitado Jesus. E eu saí e, pegando uma carona, eu acabei sofrendo um acidente onde vim ficar paraplégico. E aí começou a minha saga. Foram muitas internações. A primeira internação foi 1 ano e 3 meses longe de casa, só no hospital, só deitado. E nessas internações eu acabei ficando muito ruim, muito debilitado. Fiquei 4 vezes, cheguei a ficar em coma, fui 4 vezes desenganado mesmo pelo médico, sem ter chance. O médico falava que não teria chance nenhuma de sobrevivência. Inclusive, para quem conhece, eu tive sepse, que foi uma infecção generalizada por conta do acidente. E saí, fiquei 5 meses no CTI do HU em Juiz de Fora, para quem conhece, um hospital referência. Não sei dar conta de dia ou se era noite, e consegui me restaurar. E o meu acidente foi mais ou menos assim: eu estava com uns amigos, eu estava numa festa, peguei uma carona com um amigo meu, que vendia cachorro-quente na época, e nessa carona tinha 5 pessoas dentro do carro. E eu era o único, por incrível que pareça, que estava com um cinto de segurança. E o ônibus veio avançar o sinal, pegou na traseira do carro, e eu fui o único dessas 5 pessoas, eu fui o único que machucou. Ninguém sofreu um arranhão. E eu fiquei paraplégico no acidente. Só que, assim, o fato relevante também, um dos fatos relevantes do acidente, é que eu fraturei a T4, T5 e T6, 3 vértebras da coluna, sendo que uma delas explodiu no organismo. E o primeiro diagnóstico que eu tive do médico, o primeiro impacto, além de falar que eu estava paraplégico, ele me falou o seguinte: que ele não sabia como eu tinha sobrevivido. Porque quem conhece um pouco de medicina sabe que é uma área muito protegida. Ele falou que a pancada que eu tive, que explodiu essa vértebra no meu organismo, teria estourado meu fígado e meu baço. Então eu teria morte na hora, morte súbita. Ele era um senhor já, e ele falou que não tinha como explicar como eu estava vivo, porque eu estava sem andar, mas que se eu acreditasse em Deus, era para me dar graças a Deus, porque não tinha explicação por eu ter sofrido o acidente. E depois, mesmo depois de tendo sobrevivido, eu comecei a ter muitas complicações, muitas feridas, escares, que são feridas que dão em paraplégico, infecção de urina, e com isso eu tive que fazer 30 cirurgias ao longo. E muitas dessas cirurgias foram cirurgias muito graves. Cheguei a parar na mesa de cirurgia, ter sido ressuscitado na mesa de cirurgia. Então, assim, a minha história não tem outra explicação a não ser milagre. Porque eu ouvi da boca de médicos que viram para mim e falam que, hoje podem ser meu testemunho, que falam que não sabem como que eu estou vivo. Não sabe, eles não têm explicação. A medicina não tem explicação para o meu caso, mas eu tenho, que é Deus. E passando para uma outra parte, depois que eu sofri o acidente, mesmo eu estando na igreja, eu acabei vindo conhecendo as drogas. Até por conta de uma depressão, eu não era nem para ficar doidão, não. Eu queria me matar e eu não tinha coragem. Então eu fui usar crack, fui direto para o crack. E nessa, usando crack, eu acabei com a minha vida. Acabei com a confiança de todo mundo, acabei com dos meus vizinhos, dos meus parentes. Ninguém dava nada por mim, nem eu mesmo, para falar a verdade. E eu cheguei a afundar mesmo, eu não tinha exatamente nada. Eu vivia na porta da minha casa, doente, muito magro, e enganando os outros, pedindo 10 reais para um, 10 reais para outro, falando que era para comprar remédio. As pessoas se compadeciam do meu caso e acabavam me dando, e eu ia usar droga. Eu cheguei ao ponto de receber num dia e gastar meu salário todo usando droga, usando crack. Na noite, e chegava no outro dia, não tinha dinheiro para pagar as contas, não tinha dinheiro para comer 1 grão de arroz. E ficava pedindo aos outros. Então eu cheguei nesse fundo do poço até realmente, como eu costumo dizer, ter um encontro de verdade com Jesus. Apesar de continuar pecando, apesar de continuar sendo falho, mas eu tive uma libertação, porque eu cheguei a ser internado em clínica, meu filho me internou em clínica, lutou muito comigo e nada adiantou. Até realmente eu senti, através de um testemunho, igual eu estou falando hoje aqui,
que se Deus tinha feito com os outros, Ele também poderia fazer comigo. E quando eu acreditei nisso, geralmente, né, as pessoas têm um trabalho para sair do crack. Então, eu fumei, que eu não comentei, eu fumava cigarro já há 20 anos, que era um vício que eu tinha, eu fumava 3 maços de cigarro por dia, que eu não conseguia libertar, mesmo antes das drogas. E eu parei de usar o crack num dia, dentro da minha casa, e parei o cigarro. Quando eu tomei a decisão, eu falei que Deus era capaz de me limpar. E desde esse dia até hoje, que já vai fazer 3 anos, já tem mais de 3 anos, eu nunca mais coloquei droga de espécie nenhuma na minha boca. Nem bebida alcoólica, nem crack, nem cigarro. Eu realmente fui liberto. E fui liberto pela graça de Deus, isso eu tenho certeza. E hoje, assim, com essa mudança, né, que Deus realmente fez na minha vida, hoje, para a honra e glória dele, que sempre é para a honra e glória dele, tenho certeza, eu estou só à frente do grupo de oração de homens da minha igreja. É um grupo muito sério, de pessoas muito abençoadas, onde a gente tem que fazer o trabalho de intercessão. E eu dou meu testemunho em clínicas de reabilitação, para o povo saber que eu penso que Deus cura mesmo. E agora ainda estou tentando uma aula de violão aí para começar no grupo de louvor aí, que se Deus abençoar, eu vou conseguir. Cantar eu não canto não, mas louvar, tocar eu ainda vou conseguir, se Deus quiser. E daí para frente é trabalhar para Deus mesmo e cada dia melhorar mais. E que a minha história sirva de exemplo para todo mundo saber sim, que Deus faz, Ele ainda faz. Eu sou testemunha viva disso. E meu nome é Jefferson dos Santos Vieira, essa é a minha história. E eu estou junto com vocês, de fé em fé, no grupo Revolução Gospel.